hoje nós estamos recebendo aqui o Victor César Fernandes Rodrigues, tá? Já falei que é uma honra recebê-lo, né? Acho que a apresentação será muito instigante. E quem é o Victor? O Victor é um pesquisador, é hoje aluno de doutorado aqui no programa de pós-graduação da Unesp Franca, tá? Mas ele é graduado em filosofia pela Universidade Federal Fluminense, tá? Ele também fez uma especialização em filosofia pela Universidade Cândido Mendes. Então, eu acho que nós estamos recebendo um convidado aqui hoje que vai nos ajudar muito a entender aspectos fundamentais das mudanças que estão aí ocorrendo, que hoje talvez estejam mais nítidas por conta da pandemia, do isolamento social. Então nós estamos muito mais conectados e fazendo trabalho, né, através aí dessa plataforma remota. Aumentou também o trabalho dos entregadores, ou seja, empresas de aplicativos. Então a gente começa a ver mais isso, né? Começa a ter mais visibilidade. Mas isso é só um detalhe aí, vamos dizer assim, dentro de um processo muito maior, né, que vem se desenhando. Então é sobre isso que o Victor, né, de alguma maneira vai dialogar com a sala. Eu passo então para o Victor, você fica à vontade, Victor, inclusive, para trazer mais questões aí da sua apresentação. E muito obrigada por você ter aceito e estar aqui conosco. Só sobre a metodologia, se alguém quiser, durante a aula, abra o microfone, tá, gente? Para falar com o Victor, às vezes fazer alguma pergunta. Pode ser assim, Victor? Você prefere que fica tudo para o final? Pode ficar à vontade. Tem até o recurso hoje em dia de levantar a mão, né? Isso, eu vou estar acompanhando aqui, tá? Eu vou fechar a minha câmera para ficar melhor aí, você centralizado, tá? Então, fica à vontade. Legal. Muito agradecida, Edivânia, mais uma vez, pela gentileza nas palavras elogiosas. O que eu pensei? Eu pensei em trazer um tema que eu suponho que seja novo para todos vocês. Eu acho que vocês não viram isso. Estou partindo desse pressuposto porque foi muito novo para as pessoas que eu já conversei sobre, né? E o pesquisador de onde eu tirei a inspiração para falar do que eu vou falar é um pesquisador da Unicamp chamado Luiz Marx. Ele foi, assim, uma referência basilar para parte da apresentação que eu vou fazer. Ele escreveu um livro chamado Capitalismo e Colapso Ambiental, e ele, inclusive, fez algumas palestras no YouTube, vocês podem achar. Outro autor também que eu venho conhecendo esses dias e tem trazido informações preciosíssimas para a minha pesquisa é um brasileiro que se chama Álvaro Vieira Pinto, né, que tem um livro chamado Conceito de Tecnologia. É impressionante o teor de inovação conceitual que ele apresenta, sabe? Em relação aos autores europeus que eu vinha tido contato, né, para fazer o meu pré-projeto. E, assim, essa combinação entre o que eu venho pesquisando, que a Edivânia, né, sutilmente falou, a respeito do transhumanismo, eu não vou trazer aqui, entende? Porque seria muito extenso, né, para um primeiro encontro, vocês serem iniciados nesse movimento que é muito recente, mas que, querendo ou não, alguns dos dados... Isso, Álvaro Vieira Pinto, mente de garça. Estou adorando ler esse cidadão aí. E o outro do Marx, Luiz Marx, é esse aqui, ó, Capitalismo e Colapso Ambiental, né? Luiz Marx é um professor da Unicamp que também tem sido muito útil no meu processo, assim, de escrever, né? Então, ou seja, vocês como estudantes, e a Edivânia também como professora, e ainda estudante, né, a gente está sempre tentando aprender coisas novas, percebem que é muito mais interessante quando você está estudando alguma coisa e você treinar para saber, para você mesmo saber se aquilo realmente faz sentido. É muito interessante quando você apresenta para alguém, né? Então, ou seja, eu vou fazer isso com vocês, eu vou apresentar alguns slides
onde alguns dos dados que eu coletei, embasado nessas pesquisas que eu venho fazendo, desde 2019, mais ou menos, sobre o meu tema de pesquisa, em alguns sites da internet que eu achei, onde se apresentam alguns gráficos sobre a questão ambiental e sobre a questão da hipervigilância, ou do capitalismo de vigilância, né? Que são dois dos temas que eu venho atualmente desenhando alguma conexão possível para justificar a importância de se pensar esse movimento recente na Universidade do Vale do Silício, de pensadores que se alcunham o título de transhumanistas, né, ou pós-humanistas, ou pensadores da tecnologia, né. Inicialmente, meu projeto de tese era sobre a indústria 4.0, né, eu queria falar sobre as inovações tecnológicas no século XXI. Depois eu comecei a ver que existia uma baliza teórica, ideológica no meio disso tudo, né. Antes mesmo de analisar a questão propriamente da engenharia dessa revolução, dessa quarta revolução industrial, né, antes de me aprofundar nisso, eu percebi que tinha um problema filosófico de fundo. Então, me interessei muito mais por isso, do que pelo exame das inovações tecnológicas em si. Primeiro, porque eu não tinha cabedal conceitual suficiente, né, armamento conceitual suficiente para encarar isso. E segundo, que, por outro lado, nas questões filosóficas eu já tinha alguma experiência, né. Então, vocês que são estudantes, vocês sabem que, às vezes, mais interessante é você ser humilde. Você tentar ir no lugar, né, para chegar perto de um lugar, para você se aproximar de um objeto de pesquisa, se você tem com ele alguma familiaridade, alguma intimidade que seja. Não é interessante você ser jogado num tema sem nunca ter ouvido falar nada sobre ele. A tendência é você ficar perdido. E eu, com muito medo, muito receio de ficar perdido, e vendo outras pessoas estudando o tema da quarta revolução industrial, e também estando um pouco perdidas, isso lá em Juiz de Fora, na época, eu, junto com o Gustavo, meu orientador, propus essa reformulação do tema, e hoje eu pesquiso o ideário transhumanista por essa vertente, ainda não configurada, de quarta revolução industrial, mas mais do ponto de vista sobre as teorias, a filosofia da tecnologia do Vale do Silício, entende? Eu fico pesquisando esses autores, o que eles escrevem, o que eles publicam, sabe? E fico fazendo a crítica, fico fazendo análise, fico fazendo reflexão. É mais uma conversa com eles do que propriamente a construção de uma tese, assim, sabe? É uma tese com um olhar muito mais, digamos, jornalístico, vamos dizer assim, que é um objeto relativamente novo, né? Tanto no serviço social como nas ciências humanas. Então, ou seja, para não me alongar muito, o que eu preparei? Eu preparei dois temas grandes, assim, dois temas que são relevantes do ponto de vista de uma interlocução com o curso da Edivânia, e que atravessam essas duas nuances. A perspectiva de um colapso ambiental ecológico nos próximos decênios, combinado com as previsões e projeções científicas sobre as crises climáticas, extinção da biodiversidade, em suma, colapso ambiental e ecológico, e um ideário de tecnologia que conta com alguns investimentos de capitais já previstos de hipervigilância e de controle social, né? No final, a gente pode ter, talvez, a possibilidade de refletir a respeito dessas duas tendências para que a gente venha com uma síntese possível sobre o futuro do capitalismo. Porque eu também pretendo trazer uma contribuição sobre o momento que a gente atravessa de pandemia e também sobre os próximos anos, né? Então, ou seja, acima de tudo, é uma aula onde o tema é o futuro, digamos assim. E eu, como tenho uma formação em filosofia, nada me atrai mais que o futuro. Eu vou iniciar a apresentação. São temas conversos, porém diversos, né? Essa imagem é muito interessante, eu gosto muito dela. Se um dia eu vier escrever um livro, eu acho que eu vou colocá-la na capa. É muito lindo, porque vem uma mão que, sabe, puxa para o abismo, né? É muito interessante essa imagem. E eu separei mais ou menos essa primeira parte. Quem é essa imagem, Victor? Não faço a menor ideia. Isso veio para mim no Facebook. Eu não me lembro de onde eu salvei, mas acho ela muito inquietante. Acho muito inquietante. Enfim,
E eu acho que ela espelha bem, né, reflete um pouco o que eu acho pertinente ser dito nesse atual contexto e também para provocá-los, né? Porque o que eu vou fazer é o seguinte, é mostrar que a questão do aquecimento global é uma realidade concreta. Não se trata de uma teoria, de uma hipótese que a gente poderia trabalhar no âmbito abstrato, né? Ou seja, é um consenso científico, entendeu? Hoje em dia, que tal como a pandemia, também tem os seus tripulantes negacionistas, também tem pessoas que negam a realidade concreta do aquecimento global, as suas implicações, as expectativas de contê-lo, né, frente aos desafios que ele nos põe enquanto humanidade, enquanto espécie, né? Então, a primeira parte é essa, examinar essa questão da realidade concreta do aquecimento global. Isso tem tudo a ver com o meu objeto de pesquisa, mas que não é o caso. Depois, né, se porventura a gente tiver tempo. O problema do antropoceno, que é um conceito que foi cunhado na década de 80, 90, se não me engano, mas que tem exatamente essa entonação de era geológica, né? Anthropos, né? Conceito de homem, grego, e seno, idade, né? Idade do homem, como se fosse uma era geológica, onde alguns cientistas estão recorrendo para qualificar entre duas vertentes possíveis. Uma que pega a teoria do antropoceno, o surgimento a partir da primeira revolução industrial, ou seja, a partir da máquina a vapor, né, e da revolução propriamente do século XVIII, XIX, né, como origem de uma era em que o ser humano, a espécie humana, intervém geologicamente no planeta, ou seja, como uma datação a partir da qual a gente começa a interferir profundamente no sistema Terra, né, com força suficiente para ser comparado com as eras anteriores, né, e seria uma era antropozoica nesse sentido. Mas há uma outra vertente que pensa o surgimento do antropoceno a partir da invenção da agricultura, a partir da descoberta da dinâmica do fogo, por exemplo, quando a gente começa a intervir na natureza de uma forma mais intensa e começa a progredir enquanto espécie, né, propriamente no período neolítico, né. São duas vertentes de interpretações sobre o que seria o antropoceno, né. E aí a gente não vai escolher uma das duas, a gente vai só apresentar esse conceito no decorrer do percurso da nossa aula, porque vai ser interessante para você entender que, de fato, dadas as pesquisas e estatísticas feitas sobre a intervenção propriamente humana / capitalista no sistema Terra, é algo que pode ser irreversível se não for contido a tempo, ou seja, pode colocar em risco a existência de inúmeras espécies, né? Nós estamos falando aqui da extinção da biodiversidade, da fauna, da flora, de bichos, enfim, plantas, insetos, enfim. Nós estamos colocando em questão justamente a nossa sobrevivência. Então, o antropoceno, ele passa a ter uma conotação negativa, sabe? Não induz aquela perspectiva de longo prazo. Se a gente está no antropoceno, não importa se desde a agricultura ou se desde o surgimento do capitalismo, a gente está numa rota de colisão, né? Num processo de colapso, né? Eu vejo o antropoceno dessa forma, assim, um conceito que pode ser lido nessa perspectiva negativa. Assim. Aí a gente vai entender, a partir dessa realidade, as temperaturas globais pós-1970, que é uma data mais ou menos consensual também dos cientistas, examinam o clima, temperatura dos oceanos e também o derretimento das geleiras, da criosfera, né? E aí acaba colocando a questão de qual momento exato de capitalismo nós estamos vivendo. Né? Um capitalismo de extinção, onde a gente caminha para um futuro talvez civilizado. Eu ponho essa questão, é uma indagação, né? Então, a pandemia de Covid-19 colocada nessa perspectiva indica para nós, de forma suficiente, né, se essa é a última, né, se é a última pandemia, né, que a gente vai lidar nos próximos anos, e se não for a última, pode ser que surjam outras mais potentes e virulentas, né, mas a partir de quais causas, né, o que produz uma pandemia, né, a gente vai ver isso. A questão dos alagamentos, das enchentes, dos êxodos contínuos, dentro das perspectivas de capitalismo de extinção. Então, vamos iniciar com a imagem da Greta, aí, né, a famosa Greta, que tem muita coisa sobre já, né, inclusive repudiada por
tanto bolsonaristas como esquerdistas, né? Tem gente que não gosta dela porque acha que ela faz uma propaganda imperialista, disfarçada de causa ambiental. Mas, enfim, a questão é que mais de 11 mil cientistas estão decretando uma emergência climática, num estudo realizado por 11 mil deles, das mais variadas disciplinas, em 153 países que alertam que o planeta enfrenta uma emergência climática clara e inequívoca. Eu coloquei a fonte aqui de citação, isso foi dito em 2019, então, ou seja, 11 mil cientistas das mais variadas disciplinas, de 153 países afirmando algo, significa um consenso razoável sobre a emergência climática que nós vivemos. Essa manifestação foi a greve para o clima, em 2019. Aqui eu trouxe um gráfico que é interessante também para vocês entenderem exatamente do que se trata esse antropoceno. Vocês vejam aqui, isso aqui é a temperatura global, né? Esse momento aqui é 20 mil anos, 16 mil anos, ou seja, muito tempo atrás, a temperatura da Terra caminhou para uma certa, vamos dizer assim, ampliação intensa de temperatura, onde ela vai chegar no Holoceno, que é o período que a humanidade floresce. Né? É esse período aqui que a humanidade floresce. Suficiente, por exemplo, se você comparar com o antropoceno, o ritmo do aumento de temperatura previsto a partir, enfim, das variações negativas e positivas de 0,7 graus durante o Holoceno, comparado, né, de 11.700 anos a 1950, século XX. Ou seja, em vermelho, a gente tem um aquecimento global no antropoceno com a expectativa, mantidas as condições presentes, de um aquecimento superior a 3 graus. Ou seja, superior a 3 graus ao que nós, enquanto humanos, viemos a... Alguém disse alguma coisa? Vitor, só para você tirar esse ocultar aqui, ó, você pode interromper isso. Ah, sim. Obrigada. Superior a 3 graus... É que não dava para ler, desculpa. Ah, sim. Não, tudo bem. Eu estou aprendendo a mexer nisso, não é possível. Mas esse é um gráfico que mede mais ou menos a estimativa, né, já aceita com alguns cientistas, pelo menos nessa revista da Science, de que nós estamos entrando, né, a partir mais ou menos de meados do século XXI, 2030, por aí, num ritmo de crescimento na curva da temperatura superior a 2, 3 graus, né, até 2100, segundo as previsões. Aqui você tem a marca do período pré-industrial, né, passados os anos, e a comparação, né, se faz com o período em que a humanidade floresceu, em torno de 11 mil anos, até 1950, né, até o salto qualitativo que ela pode vir a operar em razão do aumento da temperatura, né, ocasionada pela expansão econômica, industrial, tecnológica e por aí vai. Outro gráfico aqui também mostra algumas anomalias a partir de 1880, que foi quando eles começaram a medição, onde vocês podem perceber o seguinte: até meados de 1960, essas curvas, elas operam um certo termostato, ou seja, existe uma homeostase, um certo equilíbrio, né, desses anos para cá. Ainda que existam curvas ascendentes, vocês veem que existe uma linha contínua, relativamente contínua. Mas que a partir de 1970, em média, né, você tem um salto qualitativo aqui, né, e a linha verde expõe isso, de 1970 até 2019, né, onde a temperatura ameaça subir 1 grau. E segundo enfim, as questões que envolvem os acordos, Acordo de Paris, por exemplo, a meta seria não passar dos 1,5 graus, né, até 2050. Aqui, anomalias nas médias mensais de temperatura em relação ao período de 1981, aqui, em média, né, a 2010, de janeiro de 79 a setembro de 2019. As barras verticais em preto designam os meses de setembro, né. Então, em um ano, né, mais ou menos isso. Depois eu disponibilizo o gráfico para vocês verem com mais calma. Outro gráfico também expõe a mesma nuance estatística, esse, que fala das temperaturas médias globais superficiais, terrestre e marítima, né, combinadas entre 1850 e 2017 em relação ao período de 1951 a 1980, e a comparação do ritmo de aumento médio por década
entre os períodos 2008 e 2017. Novamente aqui a gente vê um aumento na escala, com a perspectiva de um salto a partir desses anos. Isso tudo são dados, são gráficos, são estatísticas que respaldam aquele consenso que a gente viu no primeiro gráfico. São formas de compreender o que eles estão estudando. Assim. Aqui um outro gráfico que justifica essas anomalias, tirado do site Global Dentro, do Instituto Godard, 15 de janeiro de 2020. Que aqui vocês também conseguem perceber a diferença que existe entre, a partir de 2005, por exemplo, comparado aos anos anteriores, em matéria de temperatura. Aqui a gente tem temperatura global também exposta em gráfico a partir dos anos, e a expectativa também em 2010 e 2020, que foi a última datação que eu consegui achar, mas provavelmente a curva deve continuar, né? A gente vai chegar, com certeza, além de 1,5 graus nas próximas décadas, e a previsão é de um aquecimento global contínuo, né? Em grande parte impulsionado pelos altos níveis contínuos de gases do efeito estufa, que é aqueles gases que fazem aquela panela de pressão assim, na atmosfera, né? Que impede a radiação solar de extravasar para fora, né, da Terra. Né? Entra muita energia de radiação solar, mas sai pouco. Né? Então, isso esquenta a Terra, esquenta os oceanos, isso implica diversas modificações da biodiversidade, isso implica evasão de espécies silvestres, elas começam a migrar para vários lugares, e assim, consequentemente, muitas delas transmitem doenças, surgimento de micro-organismos, surgimento de uma série de pragas, enfim. Todo o ambiente social, civilizatório que a gente conhece, tem nítida implicação nessa dinâmica do aquecimento, onde nas ciências humanas a gente praticamente não estuda. Né? Isso é coisa dos geógrafos estudar, é uma coisa das pessoas que fazem um curso voltado àquilo que a gente considera ciências da natureza. Né? Mas nas ciências humanas é estranho, né? A gente não acha muito bem detalhado esse tipo de informativo com a crítica ao que a gente chama de acumulação do capital, que a gente chama de progresso destrutivo do capitalismo. A gente geralmente faz uma crítica ao capitalismo pensando sempre o social, sempre a dinâmica política, estatal, a dinâmica das relações sociais, né? Mas isso também são relações sociais, isso também são processos que eclodem eventualmente em circunstâncias as mais diversas. Aqui, por exemplo, um exemplo claro disso, o consumo global por tipo de combustível fóssil entre 1965 e 2018. Vocês veem que só aumenta, por exemplo, de gás, de álcool, de óleo, de carvão, quer dizer, né? A quantidade que, eu não sei exatamente quanto é TWH, mas é fóssil com motivo de terawatts, né? Que só aumenta, né? Então, ou seja, é como se, vocês sabem disso talvez, né, que combustível fóssil, né, pertence a uma economia termofóssil, né, ou seja, que se utiliza desses recursos que foram alojados de uma certa forma, né, durante milhões de anos, um processo de sucessivos contrastes entre matéria orgânica que foi sedimentando, né, e que num período muito curto, né, de menos de 100 anos, né, menos de 70 anos, a gente joga tudo para a atmosfera novamente. Isso claramente vai causar algum impacto. Já vem causando alguns impactos. Né? E é importante a gente entender esses impactos a partir das estimativas que se fazem a respeito da sua origem, a respeito da sua dinâmica e as tendências que ela aponta. Né? Aqui, vocês podem também observar que de 2001 a 2018 houve um total de 361 milhões de hectares de perda de cobertura arbórea globalmente, equivalente a uma redução de 9% na cobertura arbórea desde 2000, dos anos 2000, e 98,7 gigatoneladas de emissão de CO2. Aqui a diferença em anos, em 2016 e 2017 foi um dos 2 anos que mais se cortou árvore. E essas, vamos dizer assim, essas árvores que são derrubadas são para produção de gado, pecuária, enfim, esse tipo de coisa que a gente viu em 2020 com as queimadas da Amazônia e do Pantanal, e que ainda não estão aqui, né, mas que muito provavelmente na próxima estimativa vão estar bem mais altas, né, e que nos chocou, né, bastante aquelas imagens dos animais silvestres
mortos e outros que foram salvos às pressas pelos bombeiros. Imagem, aquilo rodou durante a pandemia, né? A gente teve um ano muito difícil, cara, em matéria de, vamos dizer assim, processo histórico, né? Aqui a previsão do Climate Center, né? Já é algo relacionado ao que se prevê, continuadas as intervenções que o próprio capitalismo suicida vem operando, de saltarmos, né, de 1,5 grau e seguirmos, né? Essa aqui é uma linha suicida, uma linha vermelha, que vai colocar em risco a extinção, a vida da espécie humana e de outras, várias, milhões de outras espécies, ou a possibilidade da gente manter 1,5 grau a mais, né? Poucos cientistas trabalham com a ideia de que a gente vai conseguir descer, né? A gente já trabalha com a hipótese de que a partir de 2025 a gente só vai conseguir suportar um planeta 1,5 grau mais quente, né? Aqui um outro gráfico que também lança essa dinâmica possível, né, a partir de 2016, 2037, como ponto de fuga, né, talvez, ou para que a gente suba, e aí, numa curva irreversível, ascendente, a gente consiga chegar num grau de 3 graus, que é absolutamente insuportável, né, para a vida da espécie, ou a gente consiga descer para 1, ou então mantendo, né, aqui nos 2 graus. Isso trabalhando com as hipóteses que eles fazem. Aqui, as consequências do que seriam o aquecimento, se em até 2025, 2030, a gente manter a taxa de calor como a gente está mantendo, onde milhões de pessoas serão afetadas por um crescimento de 2 graus, no que se refere à exposição a ondas de calor, estresse hídrico, risco de produção de energia, mudanças nas colheitas e degradação do habitat, né? A fonte, onde eu tirei, e aqui o número de pessoas, os lugares onde maiores incidências, né, desse tipo de coisa. Como demonstra a simples comparação entre as figuras, um mundo 2 graus, em média, mais quente do que o período pré-industrial, é muito mais adverso do que um mundo moldado por um aquecimento já profundamente ameaçador de 1,5 grau. Ele implica mais de 2 bilhões de pessoas submetidas a ondas de calor extremo, cerca de 300 milhões de pessoas a mais sujeitas a estresse hídrico, outras tantas a mais sofrendo quebras de safra, e quase 600 milhões de pessoas a mais vivendo em habitats degradados. O desastre é muito maior se incluirmos a elevação do nível do mar, mas pode ser ainda maior, deve-se temer, dados impactos não modelados e ainda desconhecidos. De fato, para os cientistas do Real Climate, um aquecimento médio global de 2 graus deixaria a Terra mais quente do que foi em milhões de anos, né? Agora a gente entende melhor aqui o primeiro gráfico, relacionando o Holoceno e o Antropoceno, né? Essas duas eras geológicas que são, digamos assim, contraditórias, desse ponto de vista macro, né? E aqui as consequências de ondas de calor as mais diversas incluem, como ele disse, estresse, falta de água, seca, né, risco nas produções de alimento, escassez, né, ambientes degradados e ondas de calor que são ondas que matam, né. Aqui uma outra imagem que também reflete essas anomalias, tiradas em março de 2020, já com 1,5 grau na média global, em relação ao período de 1880 e 1920. Uma faixa vermelha onde está mais quente. Bom, aí aqui a previsão que os cientistas entram em consenso para falar sobre o que essas ondas de calor e aquecimento dos oceanos pode produzir em termos de extinção da biodiversidade, né? Eles estimam um total de 8 milhões de espécies eucariontes, né, pluricelulares, e porcentagem das espécies que podem ser levadas à extinção nas próximas poucas décadas. Isso aqui em 2020 a 2030, 40. 10% das espécies de insetos, os quais são imprescindíveis para a polinização das frutas que a gente come, né? A gente, por exemplo, consome vitamina C a partir da polinização de alguns insetos, que se deixarem de existir, a gente não se alimentará mais. 40% das espécies de anfíbios e 33% dos recifes de corais, né, tubarões e mamíferos marítimos, né, se o ritmo continuar nessa curva. Os humanos estão impelindo 1 milhão de espécies à extinção, afirma um artigo de grande impacto publicado em 2017 por Geraldo Ceballos,
Paul Ehrlich e Rodolfo Dirso. Pode-se, mais uma vez, pontuar que seria mais acurado precisar o sujeito dessa frase. Não são os humanos em geral, mas o capitalismo global, presa de sua própria lógica expansiva e destrutiva, o responsável primário da aniquilação da biodiversidade em curso. Mas o fato é que, de qualquer modo, os números não mudam. 1 milhão de espécies, ou 12,5% do total estimado de espécies eucariontes, podem se extinguir, muitas delas nas próximas poucas décadas, segundo a primeira avaliação do IPBES, publicada em maio de 2019, e bem sintetizada na figura ao lado, né? Citação tirada do livro que eu mostrei, onde a gente tem um certo futuro pavoroso pela frente, se a gente persiste nesse modelo de produção genocida, ecocida e suicida, né? Aqui também temos uma relação do aumento da temperatura nos níveis do mar, né? Também os oceanos estão se aquecendo agora muito mais rapidamente que previsto. Os últimos 10 anos foram os 10 anos mais quentes dos registros históricos dos oceanos. Os 5 últimos anos foram os mais quentes desse registro, e 2019 foi o ano mais quente, baseado pela terceira vez, batendo pela terceira vez os recordes sucessivos de 2017 e 2018 nas temperaturas oceânicas. A taxa de aceleração desse aquecimento é demonstrada pelo fato de que os oceanos se aqueceram cerca de 4,5 vezes mais rápidos no período de 1987 a 2019, comparado com a taxa de aquecimento no período de 55 a 86. A quantidade de calor absorvida pelos oceanos nos últimos 25 anos, afirma Li Cheng, equivale à explosão de 3,6 bilhões de bombas atômicas de Hiroshima. Isso para a gente ter uma noção do quão quente é isso em termos oceânicos, dada a extensão. Aqui, um crescimento de 2,5 no nível de temperatura. Aqui um outro gráfico que expõe o mesmo resultado do Climate Center, que mostra a curva ascendente a partir da década do século 1980 e 90, do nível do mar, né, da elevação do nível do mar, dado o derretimento do gelo na criosfera. E, relacionado a isso, a previsão de alguns cientistas sobre a população que viveria numa elevação assim, do nível do mar, que provocaria uma enchente média anual em 2050. Os 6 principais países seriam a China, né, com mais ou menos 93 milhões de pessoas, e Bangladesh, estimativa de 42 milhões de pessoas que podem, enfim, terem que migrarem para outra cidade, porque os lugares onde moram vão ficar submersos. Na Índia, mais ou menos 36 milhões de pessoas vão viver sobre essa mesma dinâmica. Vietnã, Indonésia, Tailândia, no total, 300 milhões de pessoas poderão estar ameaçadas se essa elevação se confirmar, né, segundo o que os dados apontam. Aqui algumas imagens do Climate Center, onde mostra essa área vermelha, a área inundada, né, 26 futuras ameaças de enchentes costeiras em Xangai, na China. Com 26 milhões de habitantes, Xangai é a maior aglomeração urbana individual da China. A cidade é o porto de contêineres mais movimentado do mundo e o principal centro financeiro da China continental, né. Aqui seria a cidade submersa, parte da cidade submersa, né, que vai produzir um êxodo sem precedente de pessoas. Outras imagens, por exemplo, em Bangladesh, né, mostram esse nível de elevação do mar atingindo as cidades costeiras, né. É a capital e maior cidade de Bangladesh, Dhaka, né, já lar de um número crescente de imigrantes internos que deixaram para trás os assentamentos costeiros. Dhaka tem projeções para enfrentar riscos significativos de enchentes por águas salgadas nas próximas décadas, né. Mais uma previsão do Climate Center. Aqui em Calcutá, na Índia, é imensa área coberta pelo mar, né, onde eles calculam, que abriga 15 milhões de pessoas, e esse número está crescendo. A cidade já enfrenta enchentes causadas por fortes chuvas e outros eventos. Em meados do século, grande parte de Calcutá poderia estar na zona de risco de inundação costeira anual. Aqui eu não achei um gráfico sobre o Brasil, né, mas há quem já esteja estudando a possibilidade disso na costa, aqui, Espírito Santo, Rio, São Paulo, Santos, por exemplo. Mas, enfim, essa é a área coberta na Índia e Calcutá.
onde eu achei o primeiro centro falando sobre. Bom, aí um climatólogo vai dizer que loucos como Trump e Bolsonaro tiram minha esperança, diretor do Instituto Alemão. John Scheerhuber diz que, com certeza, a humanidade não conseguirá cumprir a meta de Paris de limitar o aquecimento global a 1,5 graus. Ou seja, aquele gráfico que a gente viu sobre a curva, né, a partir de 2025 e 30, que é onde o acordo limitou, o limite, vamos dizer assim. Ficou redundante, mas seria isso. E ele não acredita, né? E a princípio, muitos também não. A gente já trabalha com a hipótese de que 1,5 já é irreversível. A gente já vai viver na próxima década, de 2020 a 2030, com a expectativa de saltar, né, para convivermos com a realidade de um planeta 1,5 graus mais quente, né, caminhando para 2, caminhando para 2,5, a depender das circunstâncias, né, se uma revolução não for feita, no caso. Falando em tom francamente pessimista, na última quarta-feira, de 2018, em Katowice, Polônia, num evento paralelo à COP24, o cientista disse que nós vamos perder a meta com certeza, e que as ações para evitar que o aquecimento da Terra ultrapasse 1,5 graus precisariam ter sido adotadas 30 anos atrás. Quer dizer, 1,5 graus maravilhoso. 1 grau seria ainda melhor, mas infelizmente não se trata aqui de uma lista de desejos. Também a fonte aqui, por caso de vocês quiserem ler a reportagem inteira. E um outro dado que me parece também muito interessante, sobre a descoberta da cientista, né, em um permafrost de gelo, onde foram feitos, vamos dizer assim, coleta e achado vários vírus espalhados nas geleiras de períodos até então inimagináveis, né? A reação da pesquisadora, quando ela disse que foi incrível, realmente inacreditável. Lembra a cientista, quando conversa com a BBC, em Massachusetts, nos Estados Unidos, ela disse: ainda sinto calafrio só de pensar. Não conseguia acreditar na magnitude daquilo. Penhascos do tamanho de prédios de vários andares desmoronando. Isso ela está falando do permafrost, né? Do solo composto por terra, sedimento de rocha abaixo daquele manancial de gelo, derretendo assim. E ao caminhar, você viu que pareciam ser troncos saindo do permafrost, mas não são troncos, são ossos de mamutes e outros animais pleistocênicos. Ela conta. O que Natalie está descrevendo são os efeitos visíveis e dramáticos do rápido aumento das temperaturas no Ártico. O permafrost, solo composto por terra, sedimentos e rochas, até então, permanentemente congelado. Então, ou seja, vírus de mamute, nós estamos liberando na atmosfera vírus de mamute, dos quais nós não temos sequer a mínima condição de defesa, mas que o aquecimento está produzindo, né? Sabe-se lá o que um vírus de mamute pode produzir, numa espécie que depois nos infecta, né? Para dar um exemplo alarmista aí. Aqui a foto, né? Aqui essa área verde, a área derretida, né? Uma área de um período geológico de milhões de anos atrás derretida, né? É uma coisa impressionante essa imagem. Assim. Fiquei estarrecido quando eu vi pela primeira vez. E é uma coisa inimaginável, né? A gente nunca suspeita que de fato existiam bactérias de milhares de anos atrás, né? De milhões de anos, talvez. E a gente não tem ideia, não consegue mensurar os efeitos disso a longo prazo, se os sintomas persistirem, né, no caso. Bom, a outra reportagem que eu trouxe também, do G1, né, que foram descobertos 28 tipos de vírus encontrados por cientistas em geleiras no Tibete. Cientistas chineses e americanos descobriram 28 grupos de vírus desconhecidos, que estavam congelados há 15 mil anos. A pesquisa recolheu amostras do gelo glacial mais antigo da Terra, que fica em Gulia, no noroeste do Tibete, na China. Que coisa... É assustador, né? Eu não tenho outro adjetivo para dar, senão esse. Aqui a imagem, né, do que a gente está derretendo, uma coisa assim. Essa é a imagem do... É isso mesmo, lá no Tibete. Bom, a outra reportagem aqui vai dizer que a pandemia da Covid-19, né, incide no ano mais importante da história da humanidade. Serão as próximas zoonoses gestadas no Brasil. Zoonoses são vírus transmitidos de animais para nós, né? A maior parte dos vírus são zoonóticos, né? A Covid-19 também é uma zoonose, né? A maior parte das pesquisas divulgadas estão estudando a correlação entre os morcegos, a princípio,
o morcego está liderando aí a espécie que transmitiu para nós isso, mas vários outros vírus estão transmitidos por animais, né? O ano de 2020 será lembrado como o ano em que a pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2 precipitou uma ruptura maior no funcionamento das sociedades contemporâneas. Será provavelmente lembrado também como o momento de uma ruptura da qual nossas sociedades não mais se recuperaram completamente. Isso porque a atual pandemia intervém no momento em que 3 crises estruturais na relação entre as sociedades hegemônicas contemporâneas e o sistema Terra se reforçam reciprocamente, convergindo em direção a uma regressão econômica global, ainda que com eventuais surtos conjunturais de recuperação. Essas 3 crises são, como reiterado pela ciência, a emergência climática, a aniquilação em curso da biodiversidade e o adoecimento coletivo dos organismos intoxicados pela indústria química, né? Então, é uma reportagem que indica aquilo que eu havia mencionado no início sobre um futuro talvez civilizado, se a gente mantém as mesmas coordenadas de estrutura social, política e econômica que nós temos e não precisamos fazer, né, com que essa curva, essa velocidade entrópica diminua, né? Ou seja, a gente hoje trabalha com a hipótese de adiar o fim do mundo, né? Que é uma conhecida frase de um pensador indígena. E, de fato, a pandemia da Covid-19, ela intervém exatamente nesse ponto que é crucial na história, inclusive nos dados que a gente viu anteriormente. 2020 e 2030, assim, essa década é uma década decisiva. A gente está na iminência de continuar um percurso onde outros tipos de modalidades virais surgirão, com taxas de morte maior, e sobrevivendo como pode, porque a gente pode ser que não tenha água, pode ser que a gente vive aí, enfim, à mercê de seca, à mercê de extinção de espécies, ou seja, é um futuro totalmente catastrófico, mas que o momento torna decisivo, né? A pandemia incide no ano mais importante da história da humanidade justamente por isso, porque acende um alerta que até então foi sempre rejeitado por todo aquele que tentou divulgar algo parecido, né? Tem muitos cientistas que se trabalham com diversas pesquisas indicando que nós estaríamos caminhando para um surgimento de um vírus pandêmico. Várias pesquisas foram rejeitadas. E, de repente, a gente lida com uma situação como essa e coloca em questão justamente a sobrevivência da nossa espécie, mas também o rumo civilizatório que nós estamos tendo, né? Então, ou seja, antes de entrar para o outro tema, né, eu espero que vocês tenham entendido que a minha tentativa aqui foi simplesmente propor um diálogo, né, propor um debate possível sobre a questão do futuro, sobre a questão da pandemia, sobre a questão do capitalismo e o colapso ambiental, entendendo esse colapso não como um evento, né, que a gente vai se defrontar em alguma data precisa, mas como um processo, né, um processo que, se continuarmos na mesma curva de ascendência, nós vamos literalmente encontrar, né, ali na próxima década, de fato, né? Então, ou seja, feito esse parênteses grande, né, do primeiro aspecto que eu considero problemático em relação ao século XXI, a gente passa agora à questão tecnológica propriamente, né, ao que alguns dos cientistas, alguns dos filósofos, alguns dos industriais estão prevendo a respeito do futuro e os investimentos de capitais em torno disso, né, no conhecido tema da quarta revolução industrial. Eu coloquei como primeiro ícone isso, né? Antes do dilúvio, a promessa tecnológica, ou seja, diante de um futuro como esse, que a gente acabou de ver, dadas as estimativas do que o capitalismo tem a nos oferecer, que tipo de promessa tecnológica nós vamos lidar diante desse cenário, né? Ou seja, a gente nunca pode perder de vista esse cenário, né? Porque senão a gente cai num repertório romântico e fetichista sobre o advento de uma novidade da técnica, né, sem a qual a gente parece que abstrai, né, a gente parece que lida com uma ficção, né, um objeto conceitual ficcional, né, ou seja, uma novidade da máquina sobre qual mundo, né, sobre qual solo, sobre quais condições de desenvolvimento, incremento industrial, recursos, matéria-prima produtiva, né, enfim, em qual mundo real se projeta uma revolução tecnológica desse porte, né? E aí tem os problemas conceituais, então, do conceito, né, de quarta revolução industrial, porque existe aí a questão que envolve o sentido
né, propriamente terminológico, de uma quarta revolução industrial, né, ou seja, de um salto qualitativo em relação à terceira, né, mas existem outros teóricos que vão dizer que é muito difícil você delimitar o que é exatamente uma revolução industrial, né. A maior parte deles vão fazer esse esforço por tentar catalogar algumas técnicas que inovam exponencialmente a forma como a gente media as nossas necessidades com a natureza, né? Ou seja, o surgimento de alguma técnica muito inovadora, tipo a máquina a vapor, sabe? Isso produz um salto, né? Aí o outro vai dizer, não, o computador, né? Mas outros teóricos, que eu gosto muito dessa perspectiva, a do Álvaro Vieira Pinto, por exemplo, trabalha nessa, é que é muito difícil você mensurar uma revolução industrial, porque em todo o período da história humana houveram diversas mediações com a natureza e diversas técnicas produziram saltos qualitativos imensos. Ele cita, por exemplo, a charrua, né? O que foi o advento daquela carroça puxada por animais, entende? Aquilo produziu um salto qualitativo na produção imenso, né? Outras das técnicas que a gente conseguiu fazer, por exemplo, o sílex, né? Que a gente começou a lascar a pedra. Isso é uma revolução industrial, de um ponto de vista das novas técnicas de produção que são oriundas disso, né? Então, ou seja, eu gosto desse dilema, né, conceitual, terminológico, mas também tem a percepção de perguntar a respeito de para quem essa quarta revolução, né? Ou seja, existe um desnível geopolítico também, nos recursos e no nível industrial de cada país, existe o problema da dependência tecnológica, né? Existe uma hierarquia entre os países, né? O metrô no Japão, por exemplo, é muito superior ao metrô que eu pegava lá no Rio, lá para ir para a escola, por exemplo, né? Existe esse desnível, né? Você tem a fábrica de chocolate na Bélgica, na Suíça, a fábrica não, chocolates que são refinadíssimos, né? Cuja matéria-prima é tirada lá de Gana, na África, com trabalho escravo, né? Então, por exemplo, uma quarta revolução industrial com internet 5G, inteligência artificial, poderia fazer muito sentido para a Bélgica e Suíça na produção de chocolate, mas não alteraria muito as condições de produção do cacau na África, né? E outros exemplos, principalmente relacionando o Brasil nesse cenário, né? Nós que estamos cada vez mais nos tornando um país agroexportador, um país que exporta água, que exporta carne para o resto do mundo, né? Que queima a floresta, queima as riquezas naturais da biodiversidade em troca de formar pasto e vender commodities, né? Esse vício colonial que o Brasil passa. A quarta revolução industrial não nos diz respeito se a gente mantém esse mesmo formato produtivo. Então, ou seja, existe um problema conceitual nisso, né? Aí tem as hierarquizações, contradições, a questão do atraso, né? O problema das patentes, né? As patentes tecnológicas que são inovadas por alguns países sedes, né? E o que esperam essas grandes corporações para 2050, porque aí a gente vai fazer um contraponto, né? Você tem de um lado as previsões dos climatologistas e ecologistas, ambientalistas para 2050, que a gente acabou de ver, que é a catástrofe ambiental, a extinção, o antropoceno, a possibilidade de que a gente entre num ponto sem retorno, né? Enquanto grandes corporações capitalistas estão projetando diversas inovações tecnológicas as mais disparatadas, né? Então, existiria um contrassenso, existiria uma contradição meio insana nisso tudo? O dilema da contenção das lutas de classe pela via do controle, que é também um outro recurso de interpretação sobre o que seria vivermos num mundo de escassez com contenção de luta de classe, né? Como é que você contém uma massa cada vez mais faminta, cada vez mais estraçalhada do ponto de vista do trabalho para os próximos anos, como é que você contém esse pessoal? E aí vem a questão da tecnologia para dar justamente uma resposta, né? Um recurso a essa contratendência, e aí eu vou citar alguns exemplos de tecnologias que aprimoram essa necessidade da burguesia de controlar, o futuro também. A hipervigilância, que seria isso, como tendência razoável ao mundo de escassez, eu faço essa indagação. Parênteses aqui, né? Eu introduzo a questão do transhumanismo e Divine exatamente aí, sabe? Na questão do mundo de escassez e hipervigilância, né? Eles falam a respeito da superação do estatuto humano, né? A questão da neurotecnologia, biotecnologia, clonagem dos humanos, enfim. Coisas com as quais a nanomedicina vem produzindo, pesquisa em células-tronco, e eles acreditam que nós estamos caminhando para um cenário onde a gente vai conseguir ter uma expansão da inteligência, da memória, através da fusão
com determinados dispositivos tecnológicos, nosso cérebro, e por aí vai, né? Mas aí, em um mundo de escassez, como é que vai ficar essa distribuição de pessoas superdotadas, né? Tecnologicamente moldadas, né? A gente está criando um novo tipo de cenário hierárquico, onde alguns vão poder se reconhecer como super-humanos, enquanto outros viverão, tipo aquele filme do Elysium, né? Numa terra arrasada, à la Mad Max, né? E aqui o reconhecimento facial como estratégia sanitária e os drones. Vamos lá. Aqui eu trabalho a geopolítica dos investimentos, como eu acabei de falar, né? A diferença disso, né? Somente no ano de 2011, o governo alemão investiu mais de 200 milhões de dólares para a criação da plataforma Indústria 4.0. Né? Os Estados Unidos, desde 2014, tem investido cerca de 70 a 110 milhões de dólares ao ano em sua manufatura avançada. A Apple anunciou neste mesmo período, por exemplo, investimentos que sejam de 4 bilhões de dólares nos Estados Unidos para contribuir com essa mesma manufatura avançada. O Japão prometeu até 2020 investimentos na casa de 700 milhões de dólares para seu 5º plano de ciência e tecnologia, junto da SoftBank, também do Japão, que destinou 28 bilhões de dólares para o seu Vision Fund, um fundo voltado para investimentos em alta tecnologia. Também a China, sob o slogan Made in China 2025, direcionou inicialmente 24 bilhões de dólares para fundos destinados à inovação. Aqui as citações, só para a gente ter uma ideia dos, digamos, 4 cavaleiros do apocalipse, né? Estados Unidos, Alemanha, China, Japão, né? São os países ponta de lança disso que eles podem muito bem rotular de 4ª revolução industrial, uma nova idade da máquina, ou um tipo de humanidade completamente superior à humanidade anterior, né? Ou seja, é um tipo de ufania tecnológica, um ufanismo tecnológico que eles muito bem esboçam em perspectiva de longo prazo, né? Diante de um mundo, como a gente já viu, né? Aqui a questão das patentes, por exemplo, vocês terem uma ideia. O Tratado de Cooperação de Patentes registrou em 2016 que juntos, indivíduos ou empresas dos Estados Unidos, Japão, China, Coreia do Sul, Alemanha e França foram responsáveis por 80% dos pedidos mundiais de patentes. Lembra do que eu falei? Da questão hierárquica envolvendo a geopolítica, disso que a gente chama de revolução tecnológica? Pois é, empresas ou indivíduos dos Estados Unidos requereram o registro de 53.318 patentes de invenção. Da China foram 25.864 pedidos de patentes, empresas e indivíduos do Japão requereram 42.653, os da Coreia do Sul 13.000, o da Alemanha 17.000, enquanto os indivíduos ou empresas argentinas, brasileiras e mexicanas requereram neste mesmo ano 662 e 302 patentes. Vocês verem, né? É completamente absurda a ideia de que a 4ª revolução industrial é global, né? É completamente absurda, inclusive, a ideia de que nós vivemos num mundo, digamos assim, passível de admitir os mesmos conceitos, né? Aqui, na América Latina, a gente tem que trabalhar com outro tipo de terminologia e termos também uma consciência crítica para não digerir qualquer coisa que a gente vê pela frente, né? Inclusive, num dos seminários que eu já fui na Unesp sobre a 4ª Revolução Industrial, com essa temática, né? De que são tempos para empreender, né? Sobre essas condições, eu não sei. Aqui, o gráfico do McKinsey Institute sobre o que eles preveem para 2025 em trilhões de dólares, né? Que a internet móvel cresça, a internet das coisas, robótica avançada, impressora 3D, tudo isso são as estimativas que eles fazem em trilhões de dólares, né? Do potencial de tecnologias disruptivas, ou seja, as 12 tecnologias disruptivas que eles acreditam que vão mudar o cenário da humanidade para melhor. Ou seja, eu não sei exatamente qual humanidade eles estão falando, mas que eles acreditam que estão investindo capital nisso, eles estão. Ainda que a estimativa da realidade concreta seja, enfim, tenebrosa, como a gente viu, né? Então, depois eu mostro um videozinho, que é um videozinho do valor econômico, sobre algumas dessas tecnologias aqui em funcionamento, né? Principalmente a internet das coisas e a robótica avançada, né? Internet das coisas... Se você quiser passar o vídeo, Vitor, pode ficar à vontade, tá? Eu não sei se vai abrir, né? Bom, agora eu já cliquei. Vamos ver se vai abrir. É um vídeo que mostra em funcionamento uma fábrica, sabe, Edivane? Sobre esse molde de revolução tecnológica, onde você tem quase nenhum trabalhador assim, atuando, né? São várias máquinas fazendo serviço de algumas pessoas só, que só empacotam
as coisas que chegam, né? Vocês estão na imagem do YouTube? Está rodando, né? Ah, está carregando o site. Isso, robôs transformam o setor de... Aí não dá para ver. Bom, então depois eu abro, né? Porque senão vai demorar muito. Eu acho que estava finalizando, mas tudo bem. Tudo bem. Está finalizando mesmo. Aí. Vamos ver se vocês conseguem ouvir, né? Essa apresentação. Consegue ouvir? Sim, está um pouco baixo, mas dá para ouvir. Mas é bom só para demonstrar, né? Em algumas imagens, é uma fábrica nesse modelo. Assim. Bom, aí é mais ou menos isso, né? É simples de achar esse vídeo. Não vou esperar muito porque é um pouco grande. Mas a gente pode ver, né, o modelo de indústria que eles estão desenhando a partir de algumas dessas inovações. Né? O que a gente conhece como uberização, que vai ser disseminado para diversas outras áreas, diante da perspectiva deles, né, de longo prazo, bastante otimista, de que isso seja implementado facilmente. Ainda que a gente tenha atravessado um pequeno maremoto no meio do caminho em 2020. Né? Bom, aqui outras imagens também sobre os investimentos em trilhões e bilhões de dólares que estão em jogo nas estimativas que o gráfico mostrou, né? Um crescimento de 300% na internet das coisas, e mais de 36 trilhões de dólares que eles estimam que seja investido nessa tecnologia, que é conectar diversos objetos os mais variados na internet, né? Eletrodomésticos, carros, inclusive roupas, né? A estimativa é de que no futuro a gente viva num universo onde a internet se torna um local que a gente habita, né? Inclusive utilizando óculos de realidade virtual para conseguir fazer negociação em dinheiro, né? Em Bitcoin, no caso. Né? Eles projetam uma expansão sem precedente da tecnologia de nuvem, ou Big Data, né? Onde você vai conseguir colocar imensas quantidades de dados na rede, e o objetivo é conectar absolutamente tudo, né? Inclusive as nossas próprias células, né? Com nanorobôs que podem mapear nossa corrente sanguínea, fazer, inclusive, transplantes, né? Xenotransplante, enfim, coisas mais variadas, né? Aqui também, robótica avançada, carros autônomos, né? A Uber já patrocinou uma coisa dessa, pelo menos já ouvi falar que na Alemanha já está funcionando, um Uber autônomo. Coisas relacionadas à genética, genômica, impressora 3D, materiais avançados, enfim, um futuro completamente distópico, né, do ponto de vista de uma evolução sem precedentes e de uma quantidade de capital investido sem precedentes. Né. Isso é uma previsão, né, ainda não, pelo que eu entendi, isso aqui não foi gasto ainda, mas é o que se prevê que seja gasto no século XXI para a visão de um futuro completamente diferente do que a gente conhece. Ainda que, volto a dizer, não sabemos exatamente que tipo de mundo a gente vai viver, né? Aqui eu trouxe a questão, aqui já entra na questão do que eu chamei de hipervigilância,
Essa é uma imagem, por exemplo, muito interessante para a gente poder assistir junto, porque ela mostra, vocês estão vendo a tela aqui? Está vendo, Edivânia? Sim, sim. Está ótimo, está sendo apresentado. Essa é uma foto de Xangai, na China, onde um drone tirou uma foto com milhões e milhões de pixels. Então, o que você pode fazer nessa imagem? Você pode ir para qualquer lugar com extrema nitidez. Vamos, por exemplo, vamos supor que a gente vá para algum lugar aqui. Então, basta que a gente dê zoom. Vocês estão vendo? Conseguem ir comigo? E é bem nítida a imagem. Vocês estão vendo? Posso ir para qualquer lugar. Inclusive as pessoas possam mapear com perfeita nitidez um zoom de milhões de pixels extraordinário, né? Com uma única foto, né? Aqui, por exemplo, mais perto, consigo entrar nas ruas, inclusive ver pessoas. É divertido brincar com isso aqui, mas é uma câmera muito sinistra, que nos dá a sensação muito impressionante de mapa de visão, né? Mapa visual, cartografia da cidade, né? Que os usos de uma tecnologia como essa, de uma fotografia tirada por um drone, é inimaginável, né? Mas do ponto de vista do controle social, me parece muito inquietante. Não sei se vocês concordam, mas a sensação de que vários desses drones estejam instalados em vários lugares das cidades no futuro, nos dá mais ou menos vamos dizer, minimamente uma insinuação, né, sobre as suas implicações, principalmente na periferia, né, dos grandes centros. E é isso, é uma imagem que você pode navegar para qualquer lugar que você quiser, com extrema nitidez. Por exemplo, você consegue ver até quase a expressão facial das pessoas, né, que passam. Né? E a distância é impressionante, né? Elas são um pontinho no meio do nada. Né? Aí eu coloquei o título, né, panóptico de muitos pixels, né, porque de fato é isso, né, é um conceito do Jeremy Bentham, né, panóptico, né, muitos olhos de muitos pixels. E que é só um exemplo em Xangai, viu? Tem vários outros exemplos em várias partes do mundo, com essa mesma nuance de reconhecimento facial e também controle do tráfego, mas também experiências estéticas, né, de mapeamento com drone de circunstâncias da cidade antigamente inimagináveis. Né? Enfim, muitas aplicações, mas inclusive essa, né, da hipervigilância. Na França vem crescendo bastante esse movimento, né? O Ministério do Interior está avançando independentemente, alertou Martin Brago, advogado da La Quadrature du Net, um grupo de privacidade que está desafiando a ferramenta no mais alto tribunal administrativo da França. O governo quer canalizar as pessoas para usar o Alicem, que é o programa de reconhecimento facial, que caminha na direção de um uso em massa. Há pouco interesse na importância do consentimento da escolha, disse Ilha Bloomberg, né, ministro do Ministério do Interior. A França está seguindo uma tendência global em direção a identidades digitais que desbloqueiam o acesso seguro a uma gama de serviços, de contas bancárias a declarações fiscais. Né. Outra das tendências tecnológicas que inclui a internet das coisas e Big Data, inteligência artificial, também é essa, né, o aprimoramento, o recrudescimento, melhor dizendo, das tecnologias de controle social, que na França vem caminhando forte, mas não só. Na Austrália, por exemplo, né, que a Comissão Australiana de Direitos Humanos diz que a tecnologia de reconhecimento facial permanece incerta. Se as informações imprecisas recebidas do uso dessa tecnologia forem usadas pela polícia, elas também poderão ter consequências drásticas para a pessoa em questão, incluindo a detenção arbitrária e comprometimento das características fundamentais de seu direito a um julgamento justo, afirmou o comissário de Direitos Humanos, Eduardo Santa. O Centro de Direitos Humanos observou que o NeoFace, uma tecnologia separada de reconhecimento facial usada por agências federais e algumas polícias estaduais e territoriais, não foi testada quanto à precisão em diferentes grupos étnicos, o que significa taxas potencialmente desproporcionais de identificação errônea de minorias étnicas, ou seja, o programa está sendo aplicado, mas ele está gerando uma série de contradições em relação a quase que busca dos algoritmos por pessoas específicas, né? O problema étnico, para não dizer racial. Na Rússia, os testes de reconhecimento facial começaram em Moscou em 2017,
Menos de 2 anos depois, o governo da cidade considerou o experimento um sucesso, alegando ter capturado mais de 200 criminosos procurados. Em maio de 2019, Moscou anunciou uma licitação para instalar um software de reconhecimento facial em até 200 mil câmeras de vigilância em toda a cidade. Daí eu não sei dizer se são câmeras com o mesmo potencial de pixels que essa que a gente viu em Xangai, né? Mas pode ser. Com 105 mil conectadas até o final de 2019. No total, isso dará à Rússia uma das maiores redes confirmadas de câmera de reconhecimento facial do mundo. Segundo algumas projeções, pode até ser maior que o sistema de 200 milhões de câmeras da China. É impossível especular se a China ou a Rússia têm maior capacidade. Ninguém realmente sabe quantas câmeras chinesas estão realmente conectadas à tecnologia de reconhecimento facial. Na Índia, também o Instituto NCRB, uma agência governamental indiana, divulgou um documento em que anunciava a projeção de que a Índia ocuparia o epicentro mundial no ramo de softwares de reconhecimento facial, permeando os 29 estados do país. Esse é um esforço na direção de modernizar a força policial, a coleta de informações, a identificação criminal, a verificação e sua divulgação entre várias organizações e unidades policiais em todo o país. O projeto indiano prevê um futuro no qual a polícia dos 29 estados e 7 territórios da União tem acesso a um único banco de dados centralizados. Isso é muito impressionante, né? Eu trouxe aqui uma imagem dessa coleta que a Índia vem fazendo, construindo o maior sistema de reconhecimento facial do mundo para 2021, segundo o planejamento do governo. Né? E ao estourar ou não a pandemia da Covid-19 exatamente em 2020, a gente sabe, né, se as circunstâncias da pandemia vão acelerarem essa dinâmica das técnicas de reconhecimento facial, vão bloquearem. A princípio, eu acredito que vão acelerarem, né? Porque também aqui no Brasil a gente percebeu alguma nuance no governo Dória, quando começou a rastrear ligações telefônicas, inclusive GPS das pessoas, se estavam na rua ou não, e onde estavam, né? Então, eu acredito que a pandemia veio acelerar esse processo, que já estava como tendência, né, já estava apresentando a possibilidade de emergir, mas que com a circunstância ele só acelerou, inclusive como guerra de prevenção sanitária, né? Um recurso sanitário para conter o vírus, né? Mas essa é uma imagem tirada em 2019, na Índia, que também mostra o sistema, né, como é feito. O cidadão para na frente da câmera, é tirada uma foto dele, e depois ela é levada num data center, né, num grande, vamos dizer assim, CPU de dados, né, administrado pelo governo central, onde com uma câmera daquela você consegue identificar o cidadão, onde ele está, com quem ele esteve, e coisas do gênero. Né. Isso facilita a polícia, de fato, mas isso também pode ser hackeado, né, isso pode ser usado contra a pessoa, ainda mais no momento que a gente vive com possibilidades de, enfim, truques faciais que podem insinuar a câmera, né, como está acontecendo na Austrália, né, insinuar a ser uma pessoa que não é, né, a pessoa anda na rua e o programa reconhece outra, né, enfim, problemas os mais diversos. Mas é isso que, a princípio, né, uma das tendências da revolução tecnológica prevê, né, vasto controle, hipervigilância e, a princípio, isso. Drones que tiram fotos, né, e máquinas que fazem trabalho de pessoas, né, e aí você também tem, né, vários recursos que envolvem internet das coisas e outras coisas, mas a princípio você não tem um salto qualitativo como previsto para 2025, você está ainda muito no início do que seria uma nova era, uma novidade da máquina, né, e aí volta a questão, né, a gente vai ver isso ser acelerado daqui para frente, depois do dilúvio, depois da pandemia, ou a gente vai ter uma contenção disso? Fica aí o mistério, né? Aí vem a questão dos drones, né? Para complementar essa temática da hipervigilância, né? Onde já existem drones que voam e atuam durante o dia, mas também à noite. Soldados do futuro atuando 24 horas diárias e 7 dias por semana, pois enxergam os inimigos com luz infravermelha, lançam mísseis contra os alvos cirúrgicos definidos pela inteligência artificial da inteligência militar. O fabricante do drone TICAT diz que conseguiu desenvolver uma tecnologia de estabilização que permite ao robô assassino TICAT absorver o recuo das armas poderosas. Essa é a imagem do drone, né, que está sendo utilizada pelo governo norte-americano no assassinato de lideranças no Iêmen, lideranças no Oriente Médio. Né. Eu tenho vídeo aqui, eu não sei se eu poderia mostrar, porque existem pessoas que são sensíveis, né, a esse conteúdo. Mas é uma filmagem em tempo real desse tipo de drone atuando, né? Que atua em vários outros lugares, mata gente pra caramba, e a gente não fica sabendo,
mas que atualmente vem sendo utilizado pelos Estados Unidos como guerra. Assim, estão vivendo a revolução dos drones. É mais próximo a afirmar que nós estamos vivendo a revolução dos drones assassinos do que uma nova era de máquinas milagrosas que vão prometer atitudes messiânicas, né, para a humanidade, o conjunto da humanidade. Né. Então o vídeo ele tenta, né, enfim, fazer uma denúncia nesse sentido. Né. Mas assim, eu peço, quem não tiver interesse de ver, né, não precisa. Tem alguém, Vitor, só um minuto, tem alguém que é contra a exibição do... Né? Alguém? Não? Acho que não. Ninguém se manifestou. Eu não vou mostrar tudo, não. Só uma parte, né? Que aí, só para ter uma noção, o líder do Iêmen, na Somália, ele está fazendo um discurso, né? E a gente escuta só o barulho. É desesperador, né, cara? Eu vejo esse vídeo e fico numa agonia tremenda. Primeiro porque o governo Bolsonaro está investindo massivamente em drones de Israel, né, que eu fico logo imaginando isso sendo usado nas periferias brasileiras, sabe? O que não quer dizer que já não esteja sendo usado, né? Mas que o governo vem investindo pesado nos drones de Israel, isso é datado, né? Tem reportagens sobre, já denunciado em vários jornais, inclusive internacionais. Mas essa é uma imagem do Iêmen, onde a gente viu o assassinato de uma liderança lá no Oriente Médio. E é cotidiano isso, né? Existem diversos vídeos semelhantes, eu já achei várias reportagens semelhantes, inclusive tem um livro que chama A Revolução dos Drones, né, Giovanna? Eu não me lembro do autor, mas ele trabalha especificamente essa questão dos drones e, inclusive, tematiza com muito maior densidade o que eles representam do ponto de vista da tecnologia de guerra e no reordenamento, inclusive, das táticas de estratégia dos governos, porque é um elemento completamente surpresa, né? Você não consegue ver, o drone fica a quilômetros de distância, equipado com um rifle, e que atira em alguém, e você não sabe de onde veio o tiro. Né? É uma coisa impressionante, controlada por um joystick, alguém do outro lado do mundo controlando isso. Então é uma coisa absurda. Isso muda completamente o cenário da guerra, muda completamente a imagem que a gente tem da segurança e também da vigilância. Né? Porque você imagina, os policiais equipados com um negócio desse, é uma coisa tremenda, porque também você tem que imaginar outras pessoas equipadas com isso também lutando contra, né? Aqui em Passos, por exemplo, teve um assalto que o PCC patrocinou, né? E no Banco do Brasil, que também teve essa utilização de drones, né? Isso está reportado também. Então, ou seja, tem uma remodelação tremenda nas técnicas de guerra, de conflito, né? Com os drones equipados, inclusive até alguns com inteligência artificial, já nem precisa pilotar, né? Você programa isso num algoritmo que ele vai caçar o perfil da pessoa. Uma coisa assustadora. Mas, querendo ou não, para encerrar, né, se a gente reúne essa segunda parte agora, né, da minha fala, com a primeira, eu queria saber de vocês, queria saber da Divânia, né, se é possível que a gente investigue a possibilidade de que essas duas tendências, elas estão em relação. Né? A minha questão é essa. Minha inquietação pessoal é essa. Né? Se a gente está na expectativa de vivermos em um mundo de escassez, que tipo de resposta o capitalismo vai nos oferecer em se tratando da contenção das lutas de classe inevitáveis num cenário de escassez? Né? Seria a hipervigilância? Seria o recrudescimento, a ampliação da tecnologia de controle, reconhecimento facial, o mundo em prisão digital, né? Um mundo que, inclusive, sonda os nossos próprios neurônios, as nossas próprias células, como o projeto do Elon Musk, né? Ele está patrocinando bilhões de dólares na Neuralink, né? Um chip de computador inserido no seu cérebro para saber... Né? Inclusive, o Zuckerberg está fazendo isso também, está patrocinando um negócio desse.
para conseguir fazer você escrever mediante frequência neural no Facebook. Está rolando uns projetos muito cabulosos, né? A gente tem todo tipo de inovação, assim, as mais disparatadas. Inclusive tem uma aqui que eu acho que dá para mostrar para vocês, aproveitar que o YouTube está aberto, que é a Boston Dynamics. Vocês podem digitar e vocês vão ver, eu imagino que vocês vão se lembrar, inclusive, daquela série do Black Mirror, né? Aqui vocês têm exemplos de vários robôs que estão sendo desenvolvidos, equipados com armas, equipados com sensores diversos, né? Que dançam, fazem todo tipo de acrobacia, né? Controlado por um joystick, né? E você imagina isso aqui equipado com rifle, né? Aí a gente entende mais ou menos o que o Black Mirror tentou ressaltar, né? Mas é isso que está previsto, né? A robótica avançada está evoluindo tremendamente, e a gente não sabe o que esperar desses bichos. A gente não sabe exatamente o que esperar desses seres, né? Pode ser que isso aqui venha equipado com um sensor que caminha pela casa e varra o chão. Pode ser que isso aqui venha equipado com uma arma. Pode ser que isso aqui auxilie o médico. Pode ser que isso aqui fotografe. Eu não sei. A gente está completamente à mercê dos proprietários do meio de produção. Que eles decidirem que isso aqui pode servir, eles vão oferecer para nós como possibilidade, né? E aí aqui você tem uma imagem até mais enfática sobre essa questão, que são robôs já com tamanho humano, né, onde eles já são capazes de reconhecer a arma, capazes de virar, enfim, todo tipo de loucura, né? Inclusive desviarem, né, como vocês podem observar. Já estão muito avançados, né? Aquele cachorro do Black Mirror e um robô que sabe quem é quem. Uma coisa absurda, cara, que a gente está vivendo. Então é isso, né? Ele desperta, salva o refém, sai pulando. Muito louco, né? Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido divertido. Meu e-mail está aí para quem quiser, né, trocar uma ideia ou pedir o material também, né? A gente está à disposição. Eu agradeço a Edivane o tempo, a paciência de vocês, espero que não tenha sido muito maçante, porque eu falei muito tempo. E vamos conversar. Um abraço. Obrigado. Vitor, muito obrigada. Acho que você fez uma explanação muito ampla, muito densa, né, mas também bastante didática, né, com recursos aí das imagens. Acho que isso ajuda muito, né? Então, parabéns. E eu acho que o pessoal vai ter bastante pergunta aqui, né? Vamos ver. Então, eu queria ver com o grupo aqui, né, quem ficou até agora, né, para se manifestar. Eu acho que tirar dúvidas, fazer algum comentário, acho que é importante esse momento, né? Quem se habilita? Tem um livro que eu queria, dentro do que o Vitor estava colocando, né, da teoria dos drones, dessa hipervigilância. Inclusive, um livro de 2016, do Stephen Graham, né? Cidades Sitiadas. É muito interessante esse livro, recomendo. Ele trata, inclusive, sobre os drones de Israel, né? Mas também dos Estados Unidos, e como esse sistema de vigilância, de rastreamento, né, isso está muito interligado. E é um sistema que emerge junto com o modo de consumo, né? Então, ao mesmo tempo que ele está sendo utilizado para controlar, para exterminar, ele também está sendo utilizado para o consumo, para o entretenimento, para, né, outras questões. Então, eu acho que fica um fetiche muito maior, né? Porque você não consegue ver a especificidade daquilo. Deixa eu só permitir aqui. Você não consegue ter nitidez sobre a especificidade, né, daquele sistema, no caso aí do controle, do hipercontrole, até do extermínio, né, de determinados grupos, enfim.
é um modelo de urbanização, um modelo de cidades, né? Tanto é que a segunda parte do título aqui, né? Ah, não, é a primeira mesmo, né? Cidades sitiadas, né? Eu acho que tem muito a ver com o que o Victor trouxe, né? A gente tem já projetos no Brasil, né? Com o uso de câmeras, né? São José dos Campos mesmo tem questões bem avançadas nessa questão de uso de câmeras e vigilância em toda a cidade, né? Esses registros, né? O ponto é que é um tema novo para mim, né, extremamente novo, e que eu decidi fazer um resgate pelo convite que a Divana trouxe e pela oportunidade de falar sobre a pandemia com um olhar enviesado, entendeu? Porque me parece que a pergunta central é essa: que tipo de mundo nós estamos dispostos a viver nos próximos 10, 15, 20 anos? Entende? O que está em questão, Edivânia, é a nossa sobrevivência enquanto espécie. Pode parecer abstrato o que eu estou falando, mas, de fato, nós estamos diante de um dilema que é, acima de qualquer coisa, existencial. Nós estamos entrando numa fase definitiva e crucial do antropoceno, ou seja, se na próxima década não forem tomadas nenhuma atitude política efetiva para se conter esses grandes conglomerados que acumulam imensas quantidades de capital na destruição, não há futuro possível para a humanidade. Entende? Não há futuro. Né? Então, ou seja, é muito interessante ressaltar isso através dos estudos de Marx sobre o capitalismo e a crítica de Marx ao capitalismo, né? Porque eu tenho para mim que a crítica ao capitalismo é uma crítica ao capital, acima de qualquer coisa, né? E o que seria o capital? O capital é uma coisa inventada pela burguesia? O capital é uma coisa que foi construída, né, enquanto algo que é expropriado do trabalho, enquanto algo que é expropriado privadamente. Isso foi construído pela burguesia? Ou isso já existia antes? Né? Se isso já existia antes, existe uma diferença entre capital e capitalismo. Né? E essa diferença que a gente tem que delimitar exatamente, né? Porque o capitalismo seria a forma burguesa de uso e apropriação do capital, porque já existiram outras classes que se apropriaram e utilizaram do capital de outra forma. Né? Outros impérios, outras civilizações. Né? O problema é exatamente isso, como a sociedade perde o controle sobre si mesma e passa a delegar esse controle a uma minoria de pessoas que decidem o rumo da civilização, que decidem o rumo da produção, dos recursos. Então, ou seja, nós estamos diante de um jogo histórico que está nos levando ao abismo. E o jogo que nós estamos jogando há milhares de anos é o jogo do capital. Então, para além do rompimento com esse modo de produção, com essa forma burguesa de administração, expropriação e apropriação do capital, o que está em jogo é uma revolução humano-societária, porque a gente precisa sobreviver enquanto espécie. A gente está aqui tem muito pouco tempo, aliás, né? E só tem o Homo sapiens, não tem outro. Você pega borboleta, tem milhares de espécies de borboleta, formiga, tem um montão de espécies de formiga, sapo, vários animais e várias espécies, inclusive barata. O humano só tem um, cara. O Homo sapiens só tem um. Eu acho que isso também diz alguma coisa sobre nós, né? Que legado nós vamos deixar para o planeta? Nós estamos deixando um legado, se caso a gente vier a extinguir, nós estamos deixando um legado para o planeta insuportável, do ponto de vista da vida, do ponto de vista da biodiversidade, né? Então, ou seja, o problema é dessa densidade, né? Assim, e eu acho que a discussão da pandemia foi interessante ser trazida nessa perspectiva, porque mostrou que ela não é um problema pontual, sabe? As pessoas estão achando, cara, que a gente está lidando com um vírus eventual, uma coisa assim, pontual em 2020, e daqui a pouco a gente vai voltar ao normal. Esquece a vida normal, cara. Daqui para frente a gente só vai ter emergências cada vez mais severas de crises, as mais diversas, podem ser sanitárias, mas podem ser hídricas também. Esse banho que você toma aí de meia hora, pode ser que daqui a 10 anos não exista mais, não possa existir. Entende? Nós estamos lidando com a realidade de crises estruturais do capital que a gente ainda não entendeu do ponto de vista empírico. A gente ainda está, nós marxistas, pessoas que estão estudando isso assim, na esquerda, a gente ainda está numa perspectiva teórica, acima de qualquer coisa, separada da realidade da ecologia. A gente não entendeu que a economia ela é subordinada, ela é uma instância secundária da ecologia. Né? Então, fica uma coisa muito
sem nexo quando a gente vai entender a pandemia do ponto de vista só da crítica ao Bolsonaro, sabe? É uma personalização da pandemia que eu acho ridículo, do ponto de vista teórico, sabe? Mas é o que nós viemos fazendo desde o início. A gente só consegue fazer uma crítica à Covid-19 do ponto de vista da administração sanitária dela, e não consegue perceber o rumo da civilização. Nós estamos construindo uma civilização dos nossos filhos e netos completamente problemática. Ter filhos hoje em dia se tornou um problema seríssimo, entende? Não aconselhável, diante dos gráficos que eu mostrei. E com relação à indústria 4.0 e aos objetivos da indústria 4.0, exatamente isso, Hernando. Como é que essa classe detentora do capital, que pode investir massivamente bilhões de dólares, que é um dinheiro, cara, que assim, se você juntasse desde o período paleolítico, você hoje não teria, entendeu? Se você trabalhasse lá e ganhasse R$1.000 por dia, você não teria a fortuna que o Elon Musk tem hoje, entende? Que está avaliada em trilhões de dólares. Então, ou seja, é um dinheiro incomensurável e que o cara pode investir em coisas as mais diversas, inclusive essa, possibilidade de robôs darem chute e tiro. E possibilidades as mais inesperadas de tecnologia de reconhecimento facial, inclusive no ramo da genética também. Mas que mundo, sobre qual mundo esses recursos tecnológicos que eles estão anunciando que virá nas próximas décadas, estará assentado? Entende? Por isso que eu coloquei a questão da pandemia, a questão da crise climática e o colapso ambiental na perspectiva da indústria 4.0, porque, do contrário, ou você cai numa crítica marxista da dependência, que é pensar essa hierarquia entre países, né, que eu acho válida, né, é uma possibilidade de perspectiva, ou você cai numa questão romântica, fetichista, supondo que, de fato, nós estamos num percurso revolucionário, onde tudo vai mudar para melhor, que é o cântico de louvor que o Klaus Schwab, diretor do Fórum Econômico Mundial, está cantando, e tem um montão de patrocinadores cantando isso. Vide a Globo, por exemplo. A Globo adora fazer propaganda disso. Ela direto põe lá, o mundo é tech, o futuro é tecnológico. E ela põe imagens de óculos 3D, de realidade virtual, né? Ela põe nanomedicina, né, nas propagandas da novela, e diz que o futuro é tecnológico, né? Mas sobre que mundo, cara? Entende? Então, ou seja, é fundamental a gente, sabe, ser marxiano no sentido elementar do termo, que é pensar totalitário. Do contrário, se a gente ficar só nos fragmentos, a gente vai ter uma visão limitada do fenômeno, entende? Então, o fenômeno, ele guarda diversas qualidades, das quais é preciso você quantificar para descobrir a essência, ou seja, de onde ele vem. E do ponto de vista do para onde vamos, se essas tecnologias vierem a serem, vierem a acontecerem, vierem a serem, né, a existirem de fato, né, a gente pode viver numa realidade completamente adversa. Né? Então, o que você prefere? Você prefere ter um iPhone que pode ligar o seu carro, mas você não vai poder ter água na torneira para beber? Que tipo de mundo contraditório é esse? Está entendendo, gente? É isso que eu estou querendo bater, assim, na expectativa que eles têm sobre essa indústria 4.0. Entende, Hernando? Eu não estou dizendo que ela virá. Entende? Eu não afirmei que ela vai acontecer, que ela está em processo de acontecimento. O que eu estou ressaltando é o seguinte: sobre que mundo, e sobre que circunstâncias, e sobre que tipo de, vamos dizer assim, resistência, né, essas tecnologias irão lidar em um ambiente ecológico em rumo de colapso, sabe? Então, ou seja, se a tese da indústria 4.0 for de fato verdadeira, como pensá-la a partir da pandemia? Porque eu acho que esse é o ponto, entende? Eu acho que as ciências humanas têm que fazer uma revolução de paradigma agora, assim, tem que fazer uma completa reorientação dos nossos paradigmas teóricos, porque a pandemia acendeu uma experiência da qual nunca imaginariam viver enquanto geração, já começa por aí, e as suas causas, elas são ambientais, são causas ecológicas, são causas que nós mesmos estamos produzindo. Então, ou seja, a pandemia incide no ano mais importante da história da humanidade, justamente porque é o ano mais decisivo do ponto de vista do efeito estufa, dos gases do efeito estufa. Nunca a Terra esteve tão quente, entende?
nunca o planeta se aqueceu tanto. Então, como é que num ambiente tão quente, num ambiente tão tóxico, onde a química marinha está poluída ao limite, lixo espalhado para tudo quanto é canto, como é que esse capitalismo destrutivo vai oferecer um mundo de longo prazo? Porque é isso que eles nos tentam convencer, né, de que haverá mundo, né? De que você vai poder mexer nessas tecnologias, de que você vai usar um videogame, enfim. Né? Eles tentam nos convencer de que haverá mundo. Mas será que haverá mundo mesmo? Então, esse é o meu dilema. Assim, né? Depois da Covid-19, surgirão outros vírus? Esse é o último? Esse é só o início de algo muito pior que vem pela frente? Entende? Ou seja, eu não tenho respostas. Percebe, Rafael? Eu também estou aprendendo hoje. Né? Tipo, o que você fala sobre essa questão, né, de ter te deixado perplexo, o drone na China, me deixou também tão perplexo quanto aquela imagem do iceberg derretido e embaixo dele osso de mamute liberando vírus. Gente, que loucura, cara. Eu quase caí da cadeira, porque é uma coisa inimaginável, é completamente absurda, entende? Uma coisa completamente absurda do ponto de vista da nossa interferência na memória do planeta, é uma coisa absurda. Então, nos deixa perplexo, tem que nos deixar. Eu fico feliz que você tenha tido essa sensação, porque eu falei no início, né? Eu virei professor para assustar os alunos, assim, para deixá-los um pouco, enfim, inquietos, né? Que a gente tem que despertar uma inquietude que possa produzir uma curiosidade científica, né? Porque a nossa tarefa aqui é uma tarefa intelectual. Né? Eu estou na universidade, eu sou professor de filosofia, eu sou pesquisador da Unesp, então, ou seja, eu sou intelectual, eu faço parte da cultura acadêmica, né? Eu faço parte da pesquisa. Então, ou seja, a minha tarefa é fazer pesquisa e oferecer para vocês ânimo para pesquisarem também, né? Porque vocês serão futuros profissionais de serviço social, vocês vão fazer pesquisa também, de caso, pesquisas concretas. É preciso sentir isso, né, Divana? Sentir esse né, sentimento, né, essa coisa inquieta, isso é importante. Sem nunca perder de vista a totalidade. Porque, do contrário, a gente tem uma visão míope dos fenômenos. E, enfim, isso também eu acho que é um princípio de saúde mental também, sabe? As coisas que acontecem com você, pessoalmente falando, afetivamente falando, se você não consegue saltar diante do fenômeno que ocorre para as mediações de suas causas, você tende a sofrer muito mais. Para que serve uma terapia, acima de qualquer coisa? Para que você examine as mediações daquilo que ocorreu com você, do ponto de vista de um sintoma, de um sentimento, de um afeto. Ou seja, fazer análise do ponto de vista psicológico é o fundamental. Então, né, fazer a análise da pandemia nessa mesma perspectiva também é importante, é fundamental. E nos alivia também, né, desse imediatismo de notícia, dessas coisas que vão sendo noticiadas pela Rede Globo, pelos jornais, né, de mortes e coisa e tal. E ninguém está fazendo ciência, cara. As pessoas só estão dizendo que vai morrer tanta gente, que vai morrer muita gente, que a vacina não vai sair. Mas peraí, de onde surgiu isso? Né? Para onde isso está nos levando? Né? Enfim. Estou repensando, assim, a ideia de ter filhos ou não. Eu já pensava em não ter agora. Essa coisa de não ter filhos, né, cara? De ser antinatalista diante das circunstâncias do rumo da vida, da história, né, cara? Põe em questão também os nossos hábitos, né? Por exemplo, como a gente contribui para esse tipo de vínculo destrutivo, né? Por exemplo, comer ou não comer carne, né? Seria uma alternativa interessante para a gente tentar conter esse ritmo assim, tenebroso de futuro, né? Outras alternativas, como você reaprender práticas de construções alternativas, né? Com outras formas de materiais, agroecologia. Cara, eu acho que tudo é permitido nesse aspecto, entendeu? Porque acima de qualquer coisa, quando você reaprende a fazer com as próprias mãos, sabe? Você aprende a usar os recursos da natureza com perícia, com estudo, conhecimento, sabe? Botânica, cara, é uma ciência. Então, para plantar, você precisa aprender um pouco sobre a Terra. E se vocês repararem bem, nós somos seres humanos completamente artificiais, cara. A gente depende do trabalho explorado o tempo inteiro. A gente não sabe fazer nada com as nossas próprias mãos, sabe? A gente perdeu esse vínculo.
Então, ou seja, essa questão, ter ou não ter filhos, é o mesmo dilema, sabe? Que é reaprender, romper essa alienação para que a gente possa, de fato, se um dia viermos a ter um filho, uma filha, né, não façamos com que ele seja um mero reprodutor da lógica destrutiva, o que é muito difícil. Não deixa de ser uma esperança. Eu admiro quem sonha em ter filho. Eu, particularmente, não tenho esse sonho, mas admiro quem tem esse sonho e luta para que ele atravesse uma educação emancipadora, né? Ele atravesse uma consciência de mundo radicalmente alternativa a essa que, né, a educação convencional tenta programá-lo, né? Mas, enfim, são questões, né, Tera? E a gente vai encerrando, então. Eu queria fazer um agradecimento especial aqui, né, a pessoa do Vitor, né, o professor, doutor, quase doutor, né, doutorando, mas que trouxe aí uma grande contribuição para a gente, e acho que enriqueceu bastante o debate aqui que já vem sendo feito na disciplina, né, mas agora de forma bem aprofundada, né, com bastante informação aí. Então, eu te agradeço, Vitor, pela disponibilidade, pela sua paciência, né, em preparar toda essa... A gente sabe que não é fácil preparar esses PowerPoints, né, com toda essa didática, com as várias imagens, vídeos. Eu acho que isso ajuda aí, né, a ter uma visão do que de fato está acontecendo, né, e consegue aí ter uma apropriação melhor do que está sendo dito. Então, muito obrigada, tá? E espero que a gente possa depois, né, ter outros projetos, né, e depois você pode analisar o vídeo, se achar que ficou interessante, a gente vê para colocar no canal, tá? Para mim, vai ser muito rico e vai ser uma oportunidade para que outras pessoas possam, né, ter contato, enfim, é isso. Eu agradeço, Edivânia. Aliás, agradeço também a participação do Rafael, do Hernando, né, da Daniela, né, dizendo que o Rafael, por exemplo, falou que, pô, saudade das aulas presenciais. Puxa, seria lindo, né, falar disso presencialmente, né, porque eu também estou me acostumando a essas tecnologias aí, né. Mas, enfim, estou aberto aí a sugestões. Quem quiser desenvolver esse tema, pode me procurar, que eu passo os slides numa vez. E legal, Edivânia, a participação, gostei, me diverti, foi legal.